Olá! O informativo de jurisprudência do STF é muito mais que um simples resumo de decisões, né? Ele funciona como um verdadeiro termômetro mostrando para onde o nosso direito constitucional está caminhando. E hoje, a gente vai mergulhar fundo no informativo 1195. O objetivo aqui não é só saber o que o Supremo decidiu, mas entender o porquê por trás de cada voto e quais as consequências reais disso para o Estado, para a educação e para a gestão do nosso dinheiro público. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai focar em três grandes julgamentos. Primeiro, vamos discutir aquela linha tênue entre o público e o privado, vendo se uma estatal pode ou não falir. Depois, a gente entra na disputa sobre quem, afinal, manda no currículo das escolas. E, por fim, vamos seguir o rastro do dinheiro de condenações coletivas. Tudo pronto? Então vamos lá. Para começar, um tema que vai direto no coração da relação entre o Estado e o mercado: as regras do jogo financeiro para as empresas estatais. A discussão aqui é bem profunda porque ela define até onde o poder judiciário pode ir quando o assunto é o patrimônio de todos nós, o patrimônio público. E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, que foi o centro do recurso extraordinário 1.249.945. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, na verdade, envolve uma série de princípios constitucionais bem complexos. Pensa bem, uma entidade que foi criada por uma lei, que tem capital público, será que ela pode simplesmente ser fechada por uma decisão judicial de falência, como qualquer outra empresa? E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar a grande diferença. De um lado, temos as empresas privadas, que vivem sob as regras do mercado, e isso inclui, claro, o risco de quebrar. Do outro lado, as estatais. Elas até competem no mercado, mas a razão de existirem não é só o lucro, é um interesse público. Os banhos delas são públicos, e para elas nascerem é preciso uma lei. E essa origem, essa necessidade de uma lei, é o ponto-chave para a gente entender como elas podem, ou não, deixar de existir. E aqui, finalmente, a resposta do STF, que colocou um ponto final na questão. A tese é claríssima. E o ponto central é esse tal de princípio do paralelismo das formas. Traduzindo isso de um jeito bem simples, se foi preciso o Congresso por meio de uma lei para criar a empresa estatal, somente o mesmo poder, o Congresso, por meio de outra lei, pode acabar com ela. Uma decisão de um juiz sobre falência não tem o poder de passar por cima dessa decisão do legislador. E na prática, o que isso significa? Bom, as consequências são enormes. Primeiro, o patrimônio público ganha uma blindagem contra processos de falência. Segundo, fica ainda mais forte a ideia de que uma estatal tem uma missão pública, não é só um negócio. E talvez o mais importante de tudo, a decisão deixa bem claro onde começa e onde termina o poder de cada um. Criar e extinguir estatais é uma decisão política, do legislativo, e não uma decisão técnica, do judiciário. Com isso, a Corte validou a lei de falências e, ao mesmo tempo, protegeu a competência do Congresso. Agora a gente muda de assunto. Saindo do mundo das finanças das estatais, a gente entra direto na sala de aula. O debate aqui é sobre a divisão de poder entre União, estados e municípios e o que pode ou não ser ensinado nas escolas. Um tema, como se sabe, de imensa repercussão na sociedade. Essa pergunta foi exatamente o centro do debate nas ações ADPF 466 e 522. O que estava em jogo eram leis municipais que proibiam professores de abordar temas que os vereadores chamaram de ideologia de gênero, ou mesmo de falar sobre orientação sexual. A grande questão por trás disso tudo é: até onde vai a autonomia de um município para decidir o que se aprende na escola? Para a gente entender a decisão, é preciso olhar as regras do jogo que estão na nossa Constituição. E ela é bem clara: é a União, o governo federal, que define as regras gerais da educação no país. Aos municípios cabe o que a gente chama de competência suplementar, ou seja, eles podem detalhar, adaptar a realidade local, mas nunca, nunca mesmo, podem ir contra a regra geral. Ao proibir certos temas, o STF entendeu que os municípios não estavam só adaptando, eles estavam invadindo uma área que não era deles e criando uma política educacional própria. E isso, segundo a Constituição, não pode. Mas olha só, a análise do Supremo foi muito mais a fundo do que só essa divisão de poder. A decisão mergulhou nos valores que a nossa Constituição defende. A Corte entendeu que proibir o debate sobre gênero e sexualidade nas escolas fere a dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, o pluralismo de ideias e a liberdade de ensinar. Ou seja, não foi só uma decisão formal de quem manda em quê, foi uma defesa forte de direitos fundamentais dentro do ambiente escolar. Chegamos ao nosso terceiro e último grande julgamento. E agora o assunto é dinheiro, mais especificamente, o uso do dinheiro público. A questão aqui é bem crítica.
Quando uma empresa paga uma multa por um dano coletivo a trabalhadores, para onde esse dinheiro tem que ir? Essa é a pergunta que a ADPF 944 tentou responder. Acontece que, na prática, esse dinheiro estava sendo enviado para um monte de entidades diferentes, muitas vezes sem um critério muito claro. A discussão aqui é como garantir que essa verba, que nasceu para consertar um dano coletivo, realmente cumpra seu objetivo e não se perca pelo caminho. Então, o que o STF fez? Basicamente, desenhou um mapa para o dinheiro seguir, um caminho obrigatório para evitar desvios e garantir que ele chegue onde precisa. A regra agora é clara: o dinheiro vai para fundos públicos específicos como o FDD e o FAT. E mais, a Corte proibiu que o governo bloqueie esse dinheiro para outras coisas. Ele tem um carimbo e tem que ser usado para aquilo. Mandar para outro lugar virou uma exceção que precisa ser muito bem justificada e com total transparência. No fundo, o que a Corte quis com essa decisão foi garantir 3 coisas: transparência, rastreabilidade e efetividade. Não adianta só mandar o dinheiro para o lugar certo. É preciso conseguir seguir o rastro dele, desde a caneta do juiz até o projeto que, na ponta, vai beneficiar os trabalhadores. A decisão tenta fechar as brechas para o mau uso e fazer com que a reparação de um dano coletivo deixe de ser algo abstrato e vire um benefício concreto. Bom, depois de passar por esses 3 julgamentos tão importantes, o que a gente consegue concluir? Quando olhamos para eles em conjunto, a gente começa a perceber um padrão, uma linha de raciocínio que conecta decisões que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra. Existe um fio condutor bem claro aqui. No primeiro caso, sobre as estatais, a Corte protegeu o patrimônio e a finalidade pública. No segundo, da educação, defendeu a organização do nosso Estado e os direitos fundamentais. E no terceiro, do dinheiro das multas, garantiu a proteção e o uso correto de recursos públicos. Em todos eles, o que a gente vê é o STF agindo como o guardião da Constituição e dos pilares do nosso Estado de Direito. E a gente se encerra com uma reflexão. Essas decisões do STF não são só respostas para casos específicos. Elas são, na verdade, demarcações de poder, são interpretações de princípios que vão guiar o nosso futuro. Ao definir quem legisla sobre o quê, como o patrimônio público deve ser protegido e como os direitos fundamentais precisam ser aplicados no dia a dia, o Supremo exerce um papel central na construção contínua do nosso país. E a grande questão que fica no ar é como essas fronteiras continuarão a ser desenhadas daqui para frente.